1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 7, do 7 ao 12. Diz assim: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Agora vamos para Efésios, capítulo 5. Tendo esse texto em mente, vamos ler agora o que Paulo também escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 22, até o versículo 4 do capítulo 6. É dito: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de pé, se também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina, na admoestação do Senhor. Até aqui, queridos irmãos. Amados irmãos, em Cristo Jesus, no princípio, nós lendo
principalmente Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25, ali podemos ver que o Criador fez homem e mulher, ou literalmente, como está ali no texto, macho e fêmea. E lendo aquele texto, nós percebemos uma relação harmônica entre eles, a ponto de Deus dizer que tudo que ele fez é muito bom. Havia uma relação harmônica entre o homem e a mulher, na qual todos viviam juntos. Essa harmonia se dava entre o homem e a mulher, entre Deus com o homem com a mulher, mas também com a natureza, com os animais. Então, assim, a relação perfeita, harmônica, não era só entre homem e mulher, mas também sobre toda a criação. Assim, tudo ou todos conviviam em perfeita harmonia, porque é Deus quem diz. Ele olha para a sua criação e diz que tudo que ele fez é muito bom. Então, tudo está muito perfeito aos olhos de Deus. Deus fez aquilo que ele mesmo chama de muito bom. Tudo estava harmônico. Porém, o que segue ao relatório do primeiro casamento, logo em seguida narra-se uma tragédia. Homem e mulher pecam contra Deus. E com consequência, eles são expulsos do paraíso. Eles foram amaldiçoados por causa do pecado. A relação harmônica que havia entre homem e mulher, que existia antes da queda, agora está afetada. A terra já não produz mais como antes. O homem está agora afastado da presença de Deus, do seu jardim. A harmonia do casamento agora é intensamente afetada, e isso até hoje. A partir daí nós temos recomendações e ensinamento concernente às diretrizes para conviver no casamento, mas depois da queda não é mais aquela relação como era, tão harmônica como foi no princípio. E esse deve ser o panorama que devemos ter. Não podemos romantizar muito as coisas e acreditar que ainda estamos no paraíso, porque já não estamos. Agora, homem e mulher estão em conflitos por interesses. Em Gênesis 3:16, ali é dito essas palavras: o desejo, ali Deus falando à mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Podemos até ver isso. Para alguns, isso chegam a confirmar que a Bíblia é um livro ultrapassado quando lê essas palavras. E essas pessoas, a lerem texto como esse, chegam a dizer que a Bíblia precisa urgentemente ser atualizada para os nossos dias. Porém, irmãos, tudo que a palavra de Deus apresenta é justamente um reflexo de uma realidade do pecado. O que o texto de Gênesis, esse texto de Gênesis 3:16 quer nos mostrar é realmente isso. É para que possamos ver o reflexo do pecado. É para que possamos compreender que as relações agora já não são mais de forma harmônicas. Não há mais uma harmonia perfeita como havia. Assim, o que nós temos agora são relações com certas dificuldades. E essas dificuldades nas relações se dá por causa do pecado. O que lemos em Gênesis é que o pecado colocou a humanidade debaixo da maldição. E é ali, nesse contexto, que nós já temos o primeiro evangelho, onde também vai mostrar que o evangelho nos apresenta o caminho da redenção.
Dentro desse conflito que agora está entre o homem e a mulher, Deus faz a promessa que do descendente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça de Satanás. Assim temos ali a promessa também do Evangelho, que agora levará mais uma vez a nossa família para uma relação verdadeiramente funcional. E isso se dá por causa do Evangelho. E é justamente, irmãos, esse caminho que agora encontramos. O que nós encontramos nas cartas de Paulo, especialmente, mas também no próprio ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, ou no ensino do Novo Testamento, concernente à família, é que Deus agora, por meio de Cristo, está nos chamando a viver uma família, da fé, especialmente, a restabelecer esta aliança e ter esse entendimento de que somos a família de Deus, somos o povo de Deus, e por meio de Cristo agora nós estamos sendo chamados a viver, ou voltar para aquele princípio aonde se encontrava os nossos primeiros pais. Então nós estamos diante de um mundo caído. A igreja ou a família cristã precisa ter esse entendimento. Nós estamos diante de um mundo caído, e assim nós temos o Novo Testamento nos chamando para Cristo, para agora em Cristo, e dentro desse contexto do mundo caído, vivermos o padrão bíblico sobre relacionamento, sobre o relacionamento principalmente familiar. O mundo de queda quer ensinar como Deus faz fazer as coisas. Eles querem dizer ou ditar o que Deus deve fazer ou como Deus deveria fazer. Então eles acham absurdo certas palavras ou certas diretrizes, especialmente o contexto de liderança, de submissão e outras questões. Assim, dentro do Novo Testamento, nós somos chamados, como igreja, como povo de Deus, a assumir o nosso papel, a assumir a nossa identidade dada por Deus e a cumprir aquilo que Ele nos ordena a fazer. Fala-se agora em papel ou em função. Primeiro, porque nós sabemos que existe uma diferença, e essa diferença deve estar destacada em nossa mente. A crise da identidade familiar hoje é porque muitos não têm compreendido essa diferença, mas existe essa diferença. Para isso, nós precisamos falar do papel ou da função, porque há diferença entre homem e mulher. E como também a Bíblia chama essa relação também com os filhos, com os pais, mostrando assim que cada um tem suas funções e cada um deve exercer sua função de forma individual, cumprindo os seus papéis. Quando lemos também a carta aos Gálatas, e muitos usam esse texto fora do contexto, a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ali se percebe que em Cristo, agora em Cristo, tanto homem como mulher são iguais, tendo cada um seu papel dado por Deus, porém eles são iguais em dignidade. Homem não é superior à mulher, mulher não é inferior ao homem. Eles são iguais, e ali Paulo deixa claro isso, mas cada um tem o seu papel dado por Deus, cada um tem a sua identidade. E cada um deve estar se relacionando de acordo com a sua função, de forma que agora em Cristo nós realmente assumimos uma identidade. Cada um de nós agora seguimos o Evangelho e devemos seguir aquilo também que nos é apresentado por Deus, para sermos uma família que agrade a Deus dentro desse contexto do mundo de queda, como falamos. Um mundo que está em crise. A igreja precisa entender isso. Nós estamos dentro desse contexto de um mundo que está em crise de identidade familiar. E cada dia isso tem de crescer. E não é normal o que temos visto e assistido por aí afora, por meio de certos filmes, certas propagandas que são enganosas, são tenebrosas, e que nós realmente, como igreja, como povo de Deus, precisamos resgatar a nossa identidade familiar. Cada homem precisa resgatar
o seu papel de liderança no lar. E cada mulher também precisa assumir o seu papel de liderança no lar. Porque o Evangelho nos chama a viver o temor de Deus a santificação do Espírito Santo. E cada um devemos, com toda humildade, cumprir o nosso papel no nosso chamado. Nós não fomos chamados para sermos indivíduos isolados, mas fomos chamados para comunidade, ou seja, fomos chamados para família. Assim, nessa noite, vamos observar um pouco sobre isso. Como devemos honrar a Deus? Como você pode honrar a Deus como homem? Como você pode honrar a Deus como mulher? Como você pode honrar a Deus como um filho? Então, devemos compreender que o nosso chamado para viver em família ou para viver como indivíduo tem a ver com a glória de Deus, não com a nossa própria satisfação, mas com o louvor de Deus e com a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, como a esposa pode honrar a Deus? A mulher foi chamada para honrar a Deus, e como ela pode honrar a Deus no seu lar? O texto da Bíblia deixa claro que ela poderá ou ela deve honrar a Deus em submeter-se ao seu marido. Essa palavra, como eu disse, parece estranha, mas é exatamente isso. Não há outra forma da mulher honrar a Deus no casamento, a não ser em submissão ao seu marido. O nosso texto é claro, Paulo aqui realmente está tratando sobre relação. Se você olha, ele está falando sobre a vida da igreja, ele está exortando sobre a santidade, isso já começa no versículo 25 do capítulo 4, então ele fala sobre os frutos que devem habitar na vida daqueles que são filhos da luz, e ele chegando aqui nesse versículo 22, ele diz às mulheres, seja submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. E ele repete isso, não é um texto isolado das Escrituras, mas você pode ver Colossenses, o capítulo 3 de Colossenses, e ali o versículo 18, ele também vai dizer: esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Há uma repetição, e não só aqui, mas você está familiarizado com o texto, mas vamos também ver a carta de Pedro, mostrando a forma da esposa honrar o marido. Pedro capítulo 3, versículo 1, ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, irmãos, lendo esse texto, ao que parece, ou que vem aos olhos de muitas pessoas, é que a submissão da mulher em relação ao marido tem a ver com a queda, pegando principalmente aquele texto de Gênesis: o teu desejo será para o teu marido. Então, lendo isso, alguém quer supostamente alegar que esse contexto da submissão, ou esse ensino da submissão, tem a ver com a queda. Porém, quando lemos, e assim nessa noite nós lemos o texto de Coríntios 11, Paulo ali deixa claro que não é isso. A submissão da mulher ao marido não tem a ver com a queda, mas tem a ver com a própria criação. Ali nós, no texto de Gênesis, mas também lendo o texto de Paulo, e Paulo realmente trazendo esse entendimento da criação, percebemos que há uma distinção entre homens e mulheres. E essa distinção não se dá com a queda, mas essa distinção se dá desde a criação. A distinção da submissão da mulher ao seu marido não se dá com o pecado. Percebe? O pecado é o oposto. Essa luta que temos hoje tem a ver com o pecado, não com a criação. A luta de muitas mulheres em lidar com certos princípios
tem a ver com a queda. A mesma coisa, a luta do homem, né? Não com a criação. Deus criou homem e mulheres, e Deus criou homem e mulheres em momentos distintos. E Deus criou homem e mulheres com funções diferentes. Primeiro Deus, Paulo deixa claro, e lendo Gênesis, ele está fazendo ali uma exposição de Gênesis. Primeiro Deus criou o homem. E a esse homem Deus deu autoridade para ele nomear. Vocês conseguem ler isso e ver em Gênesis? Ele está nomeando as coisas. E ao nomear os animais, ele viu que os animais não eram igual a ele. Ele era solitário. Ele percebeu que ele não tinha alguém com quem ele pudesse se relacionar por igual. E é nesse momento que Deus está criando a mulher. E o contexto ali é que realmente a mulher está vindo para embelezar a criação. Então, meus irmãos, o contexto de submissão ou de liderança não tem a ver com o pecado, como alguém quer supostamente ensinar. O pecado, pelo contrário, fez corromper as posições. Aquilo que havia sido estabelecido com Deus na criação, o pecado agora está distorcendo, enfraquecendo os papéis. O homem está se tornando fraco, subjugado, dominado. A mulher está agora surgindo na mulher um instinto selvagem de domínio. Calvino, ele comenta esse texto de Gênesis, ele diz que aquela sujeição suave, ou aquela sujeição honrosa que havia, foi substituída por uma servidão. Então, meus irmãos, apesar da tentativa de alguns tentar esvaziar o sentido da palavra submeter, e essa palavra submeter é uma palavra que é usada no Novo Testamento também para falar daquelas, é a mesma palavra que Paulo usa para falar da submissão a uma autoridade constituída. A mesma palavra que Paulo usou em Efésios, que ele usou em Colossenses, é o mesmo verbo que ele também usa em Romanos 13, onde ali ele diz que os cristãos devem se submeter os homens, né, devem se submeter às autoridades civis, porque elas foram constituídas por Deus. E observando também o texto de Pedro, que nós também já citamos, é igualmente utilizado para indicar a submissão da esposa, como a submissão de um servo ao seu senhor. A palavra que ele usa, Paulo usa, vós mulheres sede submissa, é a mesma palavra que ele também usa para dizer que o homem deve ser submisso a um rei. Isso não significa que a mulher torna-se súdita, ou a mulher torna-se escrava do seu marido. Não é isso que o texto está nos ensinando, mas que é dever da mulher, né, submeter-se ao seu marido, como também um súdito se submete a um rei, ou como um servo se submete ao seu senhor. O mesmo papel cabe também à mulher. Assim, Efésios deixa claro, irmãos, dizendo de forma expressa, né, ou explicitamente, que as esposas devem submeter-se ao seu marido, assim como também são submissas a Cristo. Isso é algo bem interessante, porque o que Paulo relaciona aqui é a igreja. A igreja que é submissa a Cristo, que é a noiva de Cristo e que está submissa a Cristo, à autoridade de Cristo. Nós, igreja, estamos submissos à autoridade de Cristo. Paulo diz que a mulher também deve ser submissa ao seu marido, como a igreja está submissa a Cristo. E como deve ser essa submissão? Deve ser uma submissão amorosa, em obediência a Ele.
O ensinamento parece duro. O ensinamento parece politicamente incorreto. E principalmente nos dias em que vivemos. Como assim? Mulher ser submissa? Como é isso? Que história é essa? Mulher ser obediente para com o marido? Isso, aos olhos do mundo, pula como uma depreciação, algo depreciativo, desprezável. Mas não é, irmãos. Pelo contrário. Nossa submissão ao Senhor confere o quê? Honra. Ser servo de Cristo, isso nos confere honra. Obedecer a Cristo nos confere honra. Ser submisso a Cristo é sinônimo de honra. É sinônimo de alegria. Você trata a sua submissão a Cristo como algo ruim ou algo bom, honroso? É humilhante dizer que você se submete à autoridade de Cristo? Ou é algo bom? Sim, é algo bom, é algo honroso. Assim também a esposa deve compreender isso. Não é algo depreciativo. A nossa submissão ao Senhor confere honra. Por quê? Porque o contexto de submissão nada mais era do que respeito. E, ao mesmo tempo, a honra com que a mulher deve tratar o seu marido. Não é algo, né, que vai depreciar a mulher, mas é algo que a mulher deve viver em obediência e viver em amor. Assim, por outro lado, o marido tem que usar a sua autoridade de forma amorosa. De forma agora que, se o marido não for como deve, ser, ele deve exercer sua autoridade amorosa, mesmo se o marido não for como deve ser, a esposa também aqui, ela não se torna isenta, de acordo com o texto de Pedro, ela não se torna isenta de sua responsabilidade. A esposa não se torna isenta do seu compromisso, no seu dever. Ela deve cumprir o seu dever. Por quê? Para que ela possa honrar a Deus com o seu chamado, para que ela possa honrar a Deus no seu exercício, ela possa honrar a Deus naquilo que ela foi chamada para fazer, viver essa vida de amor e de cuidado para com o seu esposo nessa submissão. Esse é o princípio que Deus estabelece na criação. E isso era perfeito. Entre Adão e Eva não havia conflito como temos hoje. Hoje nós temos essa dificuldade. Então, mesmo hoje, o homem não exercendo esse papel de forma adequada, a mulher é chamada a se submeter por amor a Cristo, por obediência a Cristo, por honra a Cristo. Esse entendimento deve ficar claro no nosso chamado para honrar o Senhor. A mulher que não está exercendo o seu papel dessa forma adequada no lar, ela está desonrando não simplesmente ao marido, mas ao próprio Cristo. Isso é o que deve ficar claro para cada mulher cristã, para cada serva de Deus, para cada mulher que tem um temor a Deus. Ela não deve simplesmente olhar para o seu marido e dizer assim: você não merece que eu seja submissa a você, ou que eu lhe obedeça. Essa relação se dá por causa de Cristo. Ela deve entender que respeitar o marido, honrar o marido, tem a ver com o Senhor. Tem a ver com a honra do Senhor, não com a honra daquele homem. Por isso que Pedro fala lá, a ponto desse homem agora ser ganho sem palavra. Esse é um chamado especial para as mulheres. E agora vem o chamado, aí alguém pode dizer assim, mas isso é ruim, né? O contexto feminista aí fora. Mas como eu disse, não. Deus criou tudo perfeito, tudo é muito bom. E o chamado para o homem, amar a sua esposa.
Parece que o contexto de Paulo aqui é como se ele estivesse depreciando as mulheres ou colocando as mulheres em um nível difícil ou colocando as mulheres em um papel ruim ou negativo, submissão. Pelo contrário. O chamado ao homem, sim, é bem mais duro. O homem que é líder é chamado a amar. O homem honra Cristo quando ama sua esposa. Nenhum de nós terá a capacidade de honrar ao Senhor se não amarmos nossas esposas. Ele pode pregar bonito, falar bem, ele pode doar seus bens, ele pode fazer tudo perfeito. Se ele não ama a sua esposa, como é ordenado nas Escrituras, ele não pode honrar ao Senhor. Ele é uma desonra ao Evangelho. Ele é realmente uma desonra para a igreja. Nós temos falado e tratado, por exemplo, sobre oficiais na igreja, sobre presbíteros. Então, por um lado, a esposa do servo de Deus, do presbítero, do ministro, devem ser mulheres tementes a Deus, submissas, mas ao mesmo tempo essas mulheres precisam realmente vivenciar e experimentar o amor no seu lar. A recomendação de Paulo aqui, versículo 25 do nosso texto. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha como o chamado para o homem honrar a Cristo é bem duro. E Colossenses também, mais uma vez repetindo, Paulo ali repete as palavras em Colossenses 3,19, quando diz assim: maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. E Pedro vai dizer, na leitura de Pedro, ele também ordena dizendo as palavras dirigidas ao marido no versículo 7, maridos, amais igualmente e vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, queridos irmãos, se por um lado a mulher assume no casamento o papel da igreja, porque no casamento a mulher reflete a igreja. No casamento, a mulher é chamada a refletir a igreja. Ela assume o papel da igreja na relação com Cristo. A igreja que é submissa a Cristo e que isso é honroso. O homem assume o papel de Cristo no lar. Olha como isso é lindo. Paulo fala que isso tem a ver, o casamento tem a ver com essa relação da igreja com Cristo. Esse mistério. Por um lado, a mulher no lar deve representar a igreja em submissão. Por outro lado, o marido agora deve representar Cristo. Então, quem se sacrificou? O que é mais duro? Qual é o papel mais difícil? É o da igreja ou o de Cristo? Com certeza o de Cristo. O homem assume o papel de Cristo, que se entregou por amor à igreja. E a Bíblia realmente ensina que os mestres, por exemplo, o homem que tem o papel muitas vezes de ensinar, de liderar a esposa, de ensinar a esposa. O que é que Tiago diz? Que aos mestres caberá maior juízo no dia do julgamento final, devido à sua função. Muitas coisas que acontecem no dia do juízo, muitos homens vão ser chamados a responder com mais rigor. Determinados casos que aconteceram, no dia do juízo, muitos homens vão estar envergonhados por não ter exercido o seu papel, porque a quem mais é dado, mas é cobrado. Todos conhecem esse provérbio, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Assim o homem é convidado em sua função, sendo ele o cabeça da casa,
amar a sua esposa ao ponto de se entregar por ela. E aí Paulo usa o exemplo de Cristo. Amar a esposa, se entregar por ela como Cristo se entregou à igreja. O marido, o que Paulo está ensinando é que o marido deve amar tão profundamente a sua esposa, a ponto de entregar sua própria vida por ela. É desafiador para um mundo de queda e egoísta como nós vivemos. Entregar a vida, não quero dizer simplesmente morrer, mas se necessário sim. Se colocar na frente de uma bala para evitar a sua esposa levar um tiro, sim. Ser atropelado para evitar a sua esposa de ser atropelada, sim. É isso que é exigido. Literalmente pode ser isso. Se for preciso, morrer pela sua esposa. Mas entregar a vida pela esposa começa em pequenas atitudes. Se nas pequenas atitudes esse homem não faz, essa esposa já pode esperar. Não, isso aí não leva um tiro por mim, não. Nas pequenas atitudes ele já deve demonstrar isso, tá? Se não mostra, então fica difícil. Dar a vida pela esposa deve começar nas pequenas atitudes em favor dela. Amar é entregar, é fazer tudo possível para que a vida da sua esposa seja o mais melhor, o mais honrado. É para que a vida da esposa seja o mais suave possível. Isso é amor pela esposa. É lutar, se sacrificar cotidianamente para transformar a vida da esposa o mais honrado possível, o mais suave possível. E ela precisa ver isso. Que esse marido se esforça, que esse homem luta, que ele a ama com toda a sua vida. Por isso Pedro vai dizer, aliás, Paulo vai dizer em Colossenses, o marido não pode tratar a sua esposa com amargura. Pelo contrário, ele deve ser para sua esposa como um bálsamo. Um bálsamo que alivia e que torna a vida dela mais suave, ao invés de amargura. Assim, todas as ações do marido devem ser voltadas para adoçar a vida da esposa que ele ama, não para adoçar a vida dele, não para adoçar os caprichos dele. Esse é o ensino bíblico e é o ensino cristão, mas para adoçar a vida da sua esposa. Então, irmãos, Paulo não é machista. O evangelho não é machista. O evangelho é puro, é límpido, é lindo. O evangelho chama os homens a compromisso, a responsabilidade, a imitar Cristo, no amor pela sua esposa, no cuidado. E a esposa é mais suave. Chama a esposa simplesmente a imitar a igreja, em submissão ao cuidado de Cristo. E aí Pedro ordena que o marido viva a vida comum no lar. Olha essa palavra. O que Pedro quis dizer com isso? Vós, marido, viva a vida comum no lar. Essa ordenança que Pedro dá aqui, irmãos, pode ser traduzida literalmente por viva junto dela, com conhecimento. O homem deve viver junto da esposa com conhecimento, com entendimento. A ideia que Pedro está ali dizendo é que esse conhecimento traz consigo um sentido de compreender a esposa. Compreender a esposa. O que Pedro quis dizer ali, vós, marido, viva, né? Viva, né? A vida comum no lar é viva a vida ao lado da sua esposa, procurando compreendê-la. Compreendê-la. É desafiador, não? Para nós homens aqui, compreender muitas vezes as mulheres. Mas Paulo está dizendo, viva para compreendê-la. Se esforce para compreender a sua esposa. Então, mais uma vez, o desafio é maior para o homem ou para a mulher? Eu creio que para o homem. Assim, outro ponto deve ser observado, que o marido deve considerar a esposa como parte, Pedro fala isso também. O marido deve considerar a esposa como parte mais frágil.
Pedro não está querendo dizer que o marido deve tratar a esposa com inferioridade, mas ele está dizendo como parte mais frágil. Não é no sentido de que essa fragilidade tem a ver com inferioridade, mas com físico. Assim, o marido deve ter o papel de proteção. O marido deve proteger sua esposa em todos os sentidos, seja no sentido físico, no sentido emocional, no sentido psicológico. E para isso ele deve escolher as palavras de se dirigir à esposa. Para isso ele deve ver com entendimento, ele deve aprender cada dia mais. Assim deixa claro, irmãos, o texto das Escrituras deixa claro a fragilidade que há na mulher. Não inferioridade, mas fragilidade. Pedro ainda acrescenta que o marido deve tratar a sua esposa com dignidade. Aí ele diz, porque ela essas palavras às vezes é esquecida na mente de alguns homens, porque ela é coerdeira da mesma graça. Veja que coisa linda. A Bíblia não discrimina, mas a Bíblia coloca em pé de igualdade no sentido de dignidade. Pedro deixa claro que a mulher é coerdeira da mesma graça, ou seja, diante de Deus, ela tem a mesma importância que o homem. Ela não é inferior em nada. Assim, meus irmãos, para concluir esse ponto, a autoridade do marido dentro de casa deve ser, então, de levar em conta os deveres de seu profundo amor por sua esposa. O amor não faz, vamos dizer assim, cara feia, no sentido de, o amor não é aquele que está recuando, mas o conceito de amor é doação. Ninguém pode dizer que ama e não se doa. É incompatível com o amor. Amor tem a ver com doação. Amor tem a ver com renúncia. Renunciar nossos direitos pelo direito do outro. Então não é machismo. O marido é chamado a renunciar os seus direitos pelo direito da esposa. Olha, é uma liderança o quê? Amorosa. É isso que Cristo fez, imitar Cristo. Cristo, sendo Deus, homem se fez. Cristo renunciou seus direitos pelos nossos. Ele assume a cruz no nosso lugar. A honra que é dele, ele dá à sua igreja. Ele glorificou a sua igreja, porque ele a ama. Por isso que Paulo fala que ele entregou-se de forma a transformar a igreja sem mácula. Quem não tem mácula, quem não tem defeito? Mas Cristo nos faz limpos. Assim é o papel do marido. Renunciar os nossos direitos pelos outros. Esse amor deve ser o amor que guia a família, meus irmãos, a um ambiente de diálogo mútuo. Esse amor leva a família a um ambiente de cooperação, dando honra principalmente à mulher, e dando honra, ou dando vez às suas vontades, e muitas vezes, e sempre dando vez às suas opiniões. A opinião da nossa esposa não pode ser lançada fora. As nossas esposas devem ter opiniões nos lares. Muita gente não compreende o conceito de liderança. Não é ditadura. Então, o marido que ama, ele dá honra à sua mulher. Ele procura fazer as vontades, se sacrifica para que as vontades da esposa sejam sempre, e também as suas opiniões. A não ser que essas vontades e essas opiniões estejam contrárias aos princípios da Bíblia. Aí ele sim, amorosamente, deve ensiná-la em amor, apontar Cristo e dizer: meu amor, eu amo você, mas isso que você está expondo é contrário ao mandamento de Deus. E a mulher sabiamente vai ouvir seu marido. Então Deus está chamando a igreja para essa relação perfeita e harmônica.
E eu finalizo com o último ponto. Então, primeiro ponto, a mulher é chamada a honrar Cristo na sua submissão. O homem é chamado a honrar Cristo em seu amor pela esposa. Mas Paulo ainda fala que os filhos também são chamados a honrar Cristo quando obedecem aos seus pais. Imagine um filho da igreja, que eu acredito que uma grande parte aqui ainda tem seus pais vivos. A honra dos pais vem como algo especial. Mais uma vez, se prega bem, se pode ter supostamente a espiritualidade que for. Um filho que não honra seus pais, ele desonra ao Senhor. Porque o pai é autoridade. O pai também está representando a autoridade de Cristo. E aí Paulo vai dizer, no nosso texto de Efésios, capítulo 6, o versículo 1, ele diz exatamente essas palavras aos jovens, né, aos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Veja isso. Obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja longa a tua vida. Então, amados irmãos, os filhos agora também, assim como Paulo, entendendo que estamos em um mundo de queda, onde as relações não são tão harmônicas, onde o pecado corrompeu essas relações, nós agora, pela palavra de Deus, somos estimulados e chamados, desafiados. Mas o nosso foco deve estar no Senhor. E aí ele vai dizer, filhos, vocês também. Esposa, honre, marido, ame, filhos, obedeçam. É simples e direto aqui, Paulo. Obedeça a vossos pais. Paulo escreve isso para realmente mostrar, ou ele está trazendo à memória o mandamento, o quinto mandamento, que Deus ordenou ali, e que Moisés deixa isso registrado. A ponto de que esse filho que honra e que obedece aos seus pais, como a lei dizia, ele viverá uma longa vida na terra. Aqui, com certeza, Paulo tem em mente a eternidade. Não é que nós obedecemos a lei para a salvação, mas um filho que é cristão, um filho que ama a eternidade, ele procura realmente se confortar na promessa de que ele é um filho obediente e que ele viverá vida longa. Ou seja, o povo de Israel tinha a promessa de viver uma vida longa em Canaã, de viver por muitos dias, indicando também que a geração dele também teria uma vida perpétua aqui, uma vida longa aqui. Mas agora, o jovem cristão, ele tem foco na eternidade. E para isso ele é chamado à obediência. Um jovem que tem mente, que ama ao Senhor e que almeja a eternidade, ele vive agora também uma vida para a submissão aos seus pais, obediência e honra. Dessa forma, ser um filho que teme a Deus é um filho que ouve e obedece aos seus pais. Ele obedece aos seus pais naquilo que é bom. Ele vive uma vida mais tranquila. Os filhos da aliança, pode dizer que viverão uma vida protegida. E essa obediência que Deus exige dos filhos aos pais deve começar a ser ensinada hoje. E aqui eu falo para vocês que uma grande parte aqui tem filhos pequenos. Não espere trabalhar esse princípio no coração do seu filho, no coração da sua filha, quando ela tiver 13, 14 anos, porque você não vai conseguir. Comece a trabalhar hoje, ainda de berço. Comece a trabalhar hoje, ainda enquanto ela está amamentando, enquanto você está dando alimento na boca dela. Comece a ensiná-la. Assim é o que é nos mandado. Por quê? Porque Paulo, após falar isso, vós filhos, obedecei aos vossos pais, Paulo exorta ao mesmo tempo os pais a terem uma criação amável. E ao mesmo tempo uma criação, vamos dizer assim, rígida,
de modo correto. Quando ele fala o contexto de não irritar, ele diz aqui, veja, e vós pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-o na disciplina, na admoestação do Senhor. O termo que Paulo utiliza aqui, irmãos, para traduzir, para a palavra que ele usou aqui, que foi traduzida como criai-o, vós, pai, criai-os, transmite, irmãos, necessariamente uma ideia de cuidado amoroso, sim. Transmite a ideia de nutrir, transmite a ideia aqui de alimentar, de dar de mamar a uma criança. Fica claro, então, que os pais não devem ser demasiadamente severos, isso é verdade, ele está dizendo aqui, no trato com os seus filhos, para não desanimar, para não irritar os seus filhos. Contudo, o que Paulo ensina é que o cuidado dos pais deve ser amável, mas, ao mesmo tempo, os cuidados dos pais devem ser um cuidado firme, com disciplina, admoestação, e isso o pai cristão deve fazer no Senhor. Assim, irmãos, toda criança, todo filho, precisa de correção. Por quê? Porque todos somos igualmente pecadores. Você, quando trouxe seu filho para o batismo, você não trouxe ele com consciência de que ele é um anjo, de que ele é um santo. Você trouxe com consciência de que ele é um pecador. E que todos somos igualmente pecadores, e por isso todos necessitamos igualmente de correção. Todos devem aprender a controlar os seus desejos, todos devem aprender a controlar seus instintos. A correção dos pais é um ato de amor. Hebreus deixa claro isso, Hebreus 12, 7. Quem ama disciplina, quem ama corrige. E a verdadeira correção, irmãos, produz crescimento. Como também o livro de Provérbios vai ensinar e vai mostrar que toda a vida cristã deve ser uma vida voltada à disciplina. Então, há disciplina no casamento, há disciplina na família, né? Como eu falo, na relação de marido e esposa, como também de filho. Assim, eu posso finalizar e dizer que a disciplina, principalmente para o seu filho, não é porque o seu filho fez algo contra você, ou porque o seu filho fez algo que desagradou a você. O que Paulo ensina aqui é que exercer a disciplina é porque sempre a rebelião dos nossos filhos é contra Deus. Sempre ao corrigir um filho é mostrar para esse filho que ele desobedeceu ao Senhor. O foco da disciplina, irmãos, é educar o coração do pecador, da criança. É educar o coração pecador dessa criança. O foco não é o pai, e sim o Senhor Jesus Cristo. Então, conclusão. O foco da submissão da esposa ao marido não é o próprio marido, mas é Cristo. O foco do amor do esposo para com a esposa não é propriamente a esposa em si, mas também é a honra de Cristo. Assim também a obediência dos filhos e a disciplina dos filhos, o foco em si não é o próprio filho, mas é o Senhor. Por quê, irmãos? Porque o alvo da família cristã é o quê? O alvo da família cristã não é o alvo da família do mundo. O alvo da família cristã é a honra do Senhor. O alvo da família cristã é o cumprimento do seu papel de acordo com a palavra de Deus. A família cristã tem um alvo. E qual é o alvo? Glorificar a Deus, exercendo os seus papéis. O pai, aliás, a esposa, o marido, o pai, os filhos. Este é o alvo. A família da aliança tem um alvo na vida: servir ao Senhor, como temos aprendido, e servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com amor. Que possamos meditar nessas palavras e ter sempre em mente que somos chamados para honrar o Senhor, e somos chamados para nos doar e nos sacrificar uns pelos outros, assim como o Senhor fez por nós. Amém.